Sábado da segunda semana do Tempo Comum, festa da conversão de São Paulo. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Já quero te pedir agora, você sabe o quê? O seu joinha, por favor, me ajude. Já clique em gostei, se inscreva no canal e lá no final do vídeo deixe algum comentário. Meus irmãos, vamos ao Evangelho que está em Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos comemorando a festa da conversão de São Paulo. Repare que, de forma geral, nós não comemoramos a conversão de um apóstolo, a conversão de um santo, de um mártir, mas geralmente nós celebramos o dia de sua morte. Ou, em alguns raríssimos casos, como é o caso de Nossa Senhora, São João Batista, nós comemoramos o seu nascimento. Mas a conversão não. O dia que mudou algo na cabeça e no coração de alguém, nós não comemoramos. E por que então nós comemoramos de São Paulo apóstolo? Bom, em primeiro lugar, porque ele era um grande perseguidor da igreja, um homem que tinha ódio da igreja, e, pelo encontro pessoal com Jesus Cristo, ele se converte e se torna um grande missionário. E aqui está o segundo ponto do motivo pelo qual nós comemoramos a conversão de São Paulo apóstolo. Porque ele foi o grande expoente, o grande missionário de toda a igreja primitiva, de toda a igreja católica primitiva. Ou seja, foi por meio de Paulo que nós temos a evangelização que sai dos muros de Jerusalém. Os outros apóstolos também saíram, mas nós não temos grandes notícias sobre ele. Terceiro motivo, perceba que na sua Bíblia, na nossa Bíblia, a maioria dos livros do Novo Testamento são cartas deste grande homem, do grande Paulo apóstolo, apóstolo das nações, que ouviu o chamado do Senhor, se converteu e foi redigindo cartas, orientando, formando as comunidades, formando as dioceses, as paróquias. Não tinha esse nome lá atrás, mas nós podemos entender assim hoje, formando as paróquias, formando as dioceses, tentando resolver problemas morais, doutrinários daquela paróquia, problemas sacramentais, de ordenações episcopais, diaconais, presbiterais das paróquias por onde ele passava. Então, foi um grande homem, um grande santo que ouviu o chamado do Senhor e se converteu. E o chamado do Senhor, meus irmãos, nós temos justamente no Evangelho, onde se diz que, naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Um parênteses aqui, por que 11 discípulos? Porque neste contexto do Evangelho, Judas já tinha tirado a própria vida, então de 12 caiu para 11. Mas sigamos, versículo 15. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Meus irmãos, percebam que certamente Paulo não estava aqui, obviamente, nós sabemos que Paulo não estava aqui neste dia. Mas esta ordem de Jesus de ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura chegou para ele. E o que ele fez? Ele assumiu como verdadeiro. E aí ele assumiu como verdadeiro o outro versículo: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, diante disso, meus irmãos, tantos apóstolos, tantos santos, tantos missionários empreenderam grandes viagens, empreenderam grandes missões, porque o Evangelho é muito claro: quem crer e for batizado será salvo. Aqui existe uma grande preocupação com a salvação das pessoas. Jesus Cristo veio para nos salvar, e Ele está dizendo que quem não crer vai ser condenado. Ou seja, existe uma condenação, existe um inferno, que as pessoas que não creem vão para lá. E muitas vezes, nós que cremos e vivemos como se não tivéssemos crido, se nós não tivéssemos acreditado, como nós falamos que cremos, mas as nossas ações, comportamentos são piores de uma pessoa pagã, ou seja,
de uma pessoa que não vai à missa, de uma pessoa que sabe que precisa confessar e não confessa, de pessoas que sabem que existe uma igreja, mas não está lá. Talvez nós podemos cair neste grande erro de sermos piores do que eles e perder a nossa salvação. Mas, meus irmãos, quero retomar a ideia. São Paulo apóstolo, ao perceber isso, ele não demorou. Certamente fico imaginando que talvez passou pela cabeça dele: nossa, se eu não anunciar, as pessoas não poderão ir para o céu. Eu preciso fazer minha parte. Então, lá nas suas cartas, ele vai dizer: evangelizai, pregai o evangelho, oportuno e inoportunamente. Por quê? Porque o evangelho, porque Jesus Cristo, com seus sacramentos, com a igreja que ele deixou, é o caminho da salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora daquilo que Jesus pregou, que Jesus ensinou. Uma coisa são as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus. Estes, nós cremos que a graça de Deus terá mais misericórdia dessas pessoas. Outra coisa somos nós, que ouvimos, sabemos que Jesus veio, que Jesus está aqui e nós não buscamos Jesus. E Paulo tem essa consciência. Existem pessoas com a necessidade de ouvir a palavra. Existem pessoas que precisam conhecer Jesus, os seus sacramentos, a sua igreja. E então, meu irmão, ele empreendeu grandes viagens, missões. Ele quase muitas vezes foi assassinado, quase muitas vezes ele morreu, mas ele não se importou. Por quê? Ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o evangelho, pregai a palavra de Deus, pregai Jesus Cristo, leve as pessoas a viver os sacramentos da igreja: batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, sacerdócio, o sacramento da ordem de forma geral e o matrimônio. Pregai o evangelho, levemos as pessoas a crer que Jesus Cristo é o Salvador e que nos deixou estes meios de salvação. Meu irmão, se nós tivermos no coração, se nós tivermos aqui dentro essa certeza de que é preciso, é necessário, não é uma opção pregar o evangelho, a gente não pensaria duas vezes antes de falar sobre Jesus para as pessoas. Nós falaríamos. Nós não teríamos vergonha de dizer que somos católicos. Nós não teríamos vergonha de dizer que eu vou para a igreja, que eu vou confessar, que eu vou casar. Nós não teríamos vergonha de nada disso, porque eu sei que é Jesus o meu Salvador. E Paulo apóstolo não tinha essa vergonha de um grande perseguidor para um grande pregador, de um homem com status social no judaísmo para um homem rejeitado. Veja o que Paulo fez por amor a Jesus. E nós, às vezes, que nós não temos perseguições, não temos espadas, nós não temos nada disso que podem nos matar, temos a vergonha de anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Vamos, a partir de hoje, fazer esse exame de consciência e dizer: como eu estou anunciando Jesus dentro da minha casa? Como que eu estou me comportando? Também me comporto como que Jesus é o meu Salvador, ou estou me comportando pior do que uma pessoa que não está indo para a igreja? E rezemos pela conversão de tantas outras pessoas, mulheres, homens, que talvez por algum motivo ou outro se afastaram da igreja, por um motivo ou outro deixaram de crer. Vamos rezar pela conversão delas. E se você, meu irmão, tiver a oportunidade de se encontrar com uma pessoa dessas, tenha coragem também de anunciar, de dizer, de convidar, de resgatar pessoas para Cristo. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe ricamente. Hoje é sábado e aqui em Bom Jardim nós vamos encerrar o tríduo a São Sebastião. Foram 3 sábados e hoje é o último sábado. Portanto, eu quero te convidar. Nós teremos às 13 horas o terço na fazenda. A cavalgada vai vir a partir das 13h30. Não sei que horas exatamente essa cavalgada vai chegar na cidade. Vou dar a bênção dos cavaleiros. Às 18 horas, saindo da igreja matriz, nós sairemos em procissão para a capela São Sebastião e lá celebraremos a Santa Missa. Vai estar conosco o Padre Carlinhos, pároco de Firminópolis, foi pároco em Caiapônia, talvez muitos se lembram, pelo Cursilho. Então, vamos também participar conosco, ele vai nos dar o ar da sua graça, vai presidir a Santa Missa para nós. E depois da procissão, nós celebraremos a Santa Missa lá na Capela São Sebastião. Atenção, amanhã é domingo, e domingo é dia do Senhor, não é dia de faltar a Santa Missa, meus irmãos, porque se eu creio que Jesus é o meu Salvador, eu não falto missa, não. Isso é um problema de fé, você sabia? Faltar missa é problema de fé, exatamente. A não ser que você esteja muito doente, cuidando de uma pessoa doente, faltar missa é problema de fé. Então, 7 horas da manhã, aqui em Bom Jardim, 9h30 em Baliza,
19 horas aqui em Bom Jardim novamente. Então agora eu te peço para deixar aquele joinha, não se esquecer do comentário e verificar se você está inscrito. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.